O naturalista Charles Darwin é muito conhecido pela publicação da teoria evolucionista. E por isto mesmo, ele é atacado por alguns grupos que alegam a afirmação dele que o homem não foi criado por Deus é uma blasfêmia. E dizer que o homem descende do macaco é uma afronta. Esta blasfêmia afrontosa foi publicada por ele em 1859, com o livro sobre a origem das espécies através da seleção natural. E desde esse tempo causa grande polêmica nos meios filosóficos, científicos e religiosos. Curiosamente, não foi a descoberta da ancestralidade do homem que fez Darwin desacreditar no criacionismo, mas foi outro fato que lhe deixou perplexo. Darwin viajou pelo mundo em estudos científicos, a bordo do famoso Beagle, e no Brasil realizou diversos estudos onde observou uma vespa que colocava seus ovos dentro de larvas ou em adultos de outros insetos. Estes ovos eclodiam e os parasitas consumiam as larvas vivas ou os insetos sem danificar nenhum órgão vital, até completarem o seu desenvolvimento e se tornarem vespas adultas. A crueldade desse ciclo de vida deixou Darwin perplexo, chocado, e fez com que ele duvidasse da existência de um Criador onipresente, onisciente e onipotente. Esses insetos, posteriormente, ficaram conhecidos no meio científico como as vespas de Darwin. Mas será que Darwin realmente deixou de acreditar em Deus? Eu sou Ribamar Rocha. As interações ambientais nos interessam. E vamos ver agora aspecto dessas vespas e características que deixaram Darwin chocado e que, de certa forma, o levaram a confrontar o criacionismo com as suas ideias evolucionistas. Vamos ver agora Deus e as vespas de Darwin. O inglês Charles Robert Darwin nasceu em 1809, filho de um renomado médico. Em seguida, em 1825, ele seguiu para Edimburgo para seguir a carreira do pai. Mas ele abandonou a medicina. Em seguida, ele foi matriculado em um curso de bacharelado em artes na Universidade de Cambridge, para que Darwin se tornasse um clérigo. Ele gostava de ciências, gostava muito de observar besouros. Então Darwin ingressou no curso de História Natural e logo ele se interessou pelas ideias de William Paley, o qual propagava o projeto divino da natureza, onde tudo era prova irrefutável da criação divina. Paley, em seu livro Teologia Natural, queria reunir atributos e provas da criação divina, especialmente nos aspectos biológicos. Paley queria inferir a presença do Criador através da observação do meio ambiente. Darwin, em 1831, já como naturalista, embarcou no famoso navio Beagle, em direção à América do Sul e outras partes do planeta, em uma longa viagem que durou 5 anos. Darwin, no Brasil, passou por Fernando de Noronha, Abrolhos, Salvador e Rio de Janeiro. Em suas anotações, Darwin descreve o seu encantamento pela biodiversidade brasileira e a sua indignação com a escravidão, a burocracia e a corrupção que existia naquela época. No Rio de Janeiro, ele permaneceu 4 meses e teve oportunidade de ver cenas de crueldade com pessoas escravizadas
foram muito impactantes para ele. Darwin observou no ambiente características dos organismos que conflitavam com a criação divina, um Criador onipresente, benevolente e onisciente, com aqueles princípios que aprendera em família e em sociedade, e dos ensinamentos de Paley sobre o projeto divino da natureza. Em Salvador, Darwin ficou perplexo ao observar o ciclo de vida de certas vespas parasitoides. Ele observou que elas colocavam seus ovos dentro de larvas ou em corpos de insetos adultos. Estes ovos, quando eclodiam, as larvas do parasitoide se alimentavam do corpo vivo das larvas hospedeiras ou dos insetos adultos, sem destruir ou prejudicar os órgãos vitais. Estas larvas ficavam vivas até quando completava o ciclo de vida da vespa. E algumas delas ainda tinham a função de defender bravamente as larvas parasitoides até o seu último momento de vida. As vespas Celifron têm um processo parecido com aqueles observados por Darwin. Elas constroem ninhos de barro e neles vão aprisionar lagartas, aranhas ou outros insetos paralisados por uma poderosa toxina que elas injetam nessas vítimas. Elas não morrem, elas vão ficar vivas e vão servir de alimento para as larvas até o seu completo desenvolvimento. As lagartas e aranhas paralisadas são sugadas pela larva parasita até o fim do seu desenvolvimento. As lagartas não reagem, nem as aranhas, porque estão dopadas num estado de verdadeira zumbificação, porque estão mortas vivas, servindo às larvas do parasitoide. Ao retornar para a Inglaterra, em 1836, Darwin demorou a publicar suas ideias, porque entravam em choque com tudo que ele tinha aprendido sobre a criação do mundo. Em 1859, depois de hesitar muito, Charles publicou suas ideias no livro sobre a origem das espécies através da seleção natural. Para Darwin havia um sério conflito, pois o mundo não era mais como ele tinha aprendido, conforme as descrições do mundo de Paley. O mundo não podia ser uma criação divina com tanta crueldade. Darwin chega à conclusão que a criação e a adaptação da vida teriam outras origens. Em uma carta de 1860, Darwin relata a Gray, um correspondente, a sua angústia, a sua perplexidade diante dos fatos descobertos e relacionado às crenças da criação divina do mundo, nas quais ele tinha convivido, aprendido a viver. Meu prezado Gray, com respeito à visão teológica da questão, isso é sempre doloroso para mim. Estou perplexo. Eu não tinha intenção de escrever de forma ateísta. Parece-me que há miséria demais no mundo. Não posso me convencer de que um Deus beneficente e onipotente teria criado deliberadamente os Ichneumonidae, com a intenção expressa de sua alimentação dentro dos corpos vivos de lagartas. Ichneumonidae é a família científica onde estão classificadas as vespas que ele observou tendo aquele ciclo de vida de parasitoides. Por outro lado, não posso contentar-me em ver este maravilhoso universo, especialmente a natureza do homem, e concluir que tudo é resultado da força bruta. Ainda na mesma carta, continua: certamente concordo com você que minhas opiniões
não são necessariamente ateístas. O relâmpago mata um homem, bom ou mau, devido à ação excessivamente complexa das leis naturais. Uma criança que pode se tornar um parvo nasce pela ação de leis ainda mais complexas, e não vejo nenhuma razão para que um homem ou um outro animal não tenha sido originalmente produzido por outras leis, e que todas essas leis podem ter sido expressamente projetadas por um Criador onisciente, que previu todos os eventos e consequências futuras. Mas quando penso, mais confuso fico, como de fato eu provavelmente demonstrei por esta carta. Qual a sua opinião a respeito disso? Escreve aí nos comentários. Ainda assim, independentemente de todas as polêmicas, a teoria evolucionista é a base das ciências biológicas na atualidade. Se você tem interesse por assuntos ambientais, inscreva-se em nosso canal. Toda segunda-feira às 20h15 colocamos novos vídeos. Inscreva-se já.